Abra comigo em Lucas 23. Lucas 23. Hoje tem uma palavra bem pastoral nessa noite. É uma palavra para a gente refletir acerca da nossa vida diante daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Lucas 23, versículo de número 39 a seguir. Encontrou? Dá um sinal para mim, hein? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E você diz? Amém por essa palavra. Nós estamos aí refletindo acerca daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, aonde uma sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Jesus vai se entregar. Mas o que eu vou pregar, eu preciso que você volte comigo na quinta-feira, quando Jesus ele é capturado, traído, e ele vai ser entregue na mão de Pilatos. Entre quinta para sexta, madrugada, ele vai ser entregue na mão de Pilatos, que é governador da Judéia. Escute isso. E ele, sendo governador da Judéia, ele podia agora interferir naquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas ele, vendo que Jesus não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de agravo, vendo que Jesus não tinha culpa nenhuma, ele decide se livrar daquilo que estava acontecendo. E quando ele sabe que Jesus andava pela Galileia, era da região da Galileia, ele lembra que Herodes, que é o governador da Galileia, ele manda Jesus para Herodes, tentando se livrar desse problema. E Herodes tinha passado alguns dias bem na Judéia, numa festa, estava meio bêbado, meio alterado. Ele decide não se envolver quando ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fala: olha, não quero me envolver. Manda para Pilatos de novo, e Pilatos resolve esse problema. Jesus ficou como se fosse num ping-pong, quem vai resolver o problema? Quando volta para as mãos de Pilatos, Pilatos ele tinha em suas mãos o poder de absolver ou condenar. Ele, sabendo que Jesus não tinha nenhum delito, nenhum agravo, nenhum mal foi achado nele, ele decide, como se diz, vou ajudar ele de outra forma. E ele decide, naquele dia, soltar um preso, que era costume da época da Páscoa. Toda Páscoa, no domingo, eles soltavam um preso, um prisioneiro, para dar nele uma nova chance, uma nova história, uma nova vida. E essa pessoa que ele vai chamar era alguém muito famoso naqueles dias, por de nome Barrabás. Quando ele chama Barrabás, qual era a intenção de Pilatos? Eu vou chamar Barrabás, todo mundo conhece ele é maligno, ele é perverso. E quando eu chamar ele, o povo vai falar: olha, crucifica Barrabás e solta Jesus, porque Jesus ele é inocente. Só que, para surpresa de Pilatos, quando ele apresenta Barrabás, quando Barrabás é apresentado para a multidão olha para Barrabás e fala: solte Barrabás e crucifica Jesus. A multidão agora só quer saber de crucificar Jesus. A expressão no grego para salteador de Barrabás, quando vai falar acerca de Barrabás, é lestes. Escuta isso aqui, ou lestes, dependendo de como você falar, pronunciar. Não é só um ladrão que bate carteira, não é só um ladrão que rouba alguma coisa, é alguém que, após roubar, usa de requintes de crueldade. Pessoas que, além de roubar, é muito mal, é muito maligno, é muito perverso. A Bíblia vai apresentar ele como um homem terrível.
E eu quero ler alguns textos com você, para eu já começar a pregar para você nessa noite. João 18:40, ele vai ser apresentado como um leste. Olha o que está escrito, ó. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, falando de Jesus, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. A expressão salteador é lestes no grego. É alguém que era maligno, perverso. Ele era assassino, ele não era um bandido comum. Ele era um bandido de alta periculosidade. Então, quando Pilatos apresenta Barrabás, é com a intenção de livrar Jesus. Só que o povo agora está cego, querendo ver a morte de Jesus, querendo ver Jesus crucificado. Mas nós sabemos que tudo isso era para se cumprir a palavra que fora liberada sobre a vida dele. Marcos vai falar sobre Barrabás, Marcos 15, verso 7. Olha o que está escrito: e havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no montim cometido uma morte. Observe, ele era um assassino, ele era alguém terrível e perverso. A Bíblia vai dizer um pouco mais acerca dele, Lucas 23:19, que ele vai ser preso por uma rebelião. Leia comigo, eu preciso que você entenda isso. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição, uma rebelião feita na cidade, e de um homicídio. Ele não foi preso simplesmente por roubar, não. Ele cometeu uma traição na cidade, e a partir dessa traição, ele agora cometeu um suicídio, ele cometeu um homicídio. Olha o que vai acontecer. Ele era um dos zelotes da época. Zelotes eram pessoas que tinham um desejo de dominar e não deixar a Roma dominar aquele povo. Aí dentro dos zelotes saíram os radicais, chamados de sicários. Dentro dos zelotes tinham os sicários, que eram um pessoal que andava com a adaga. É uma espécie de uma espada pequena. Eles andavam no meio do povo. Olha como é que eles trabalhavam. Eles iam no meio das multidões, e quando descobria que um judeu estava ajudando o Império Romano, eles vinham, assassinavam o judeu com a adaga, escondia rapidamente e saía, ao ponto que eles não eram pegos, não eram presos. Eles matavam os judeus, eles matavam romanos, todo mundo que atravessava o caminho deles, eles não queriam saber, eles matavam. Era conhecido como sicários. E a Bíblia vai dizer que Barrabás era líder desse grupo. É ele que encabeçou essa traição, é ele que encabeçou esse planejamento. Ele arquitetou tudo para tentar matar pessoas e ferir pessoas, para conquistar o poder à força. Quando Pilatos agora chama Barrabás, a ideia de Pilatos, a intenção de Pilatos é qual? Eu vou colocar esse homem que é perverso, que é maligno. O povo vai gritar: não, crucifica Barrabás e solta Jesus. Mas para surpresa de Pilatos, eles vão gritar: olha, solta Barrabás e crucifica. Se você não sabe, mas Barrabás significa filho de Deus. Fala comigo, filho de Deus. Quando Pilatos pergunta: o que vocês querem que eu faça? A multidão gritava: solta Barrabás. Só que quando a gente traduz do aramaico, Barrabás significa filho de. A multidão estava gritando: solta o filho de. Só que na verdade aquele dia o verdadeiro filho estava sendo preso, o verdadeiro filho ia ser moído, o verdadeiro filho ia ser aprisionado, chicoteado, humilhado, crucificado. Mas aí a multidão está gritando: solta o filho de Deus. Era apontando para que um dia, quando aceitássemos a Jesus, ele que é o filho unigênito, ele nos daria o poder de sermos feitos filho de Deus. E aquilo que era para nós, agora Jesus ia trocar, ia substituir. Aquilo que era para me matar, para me destruir, Jesus ia assumir, tomar a frente e falar: deixa comigo, eu vou no seu lugar, eu tomo a sua cruz. Para quê? Para que você viva a minha vida. Fala com o seu vizinho: Jesus fez uma troca com você. Esses dois eram muito conhecidos, tanto Barrabás quanto Jesus. Barrabás pela sua maldade, Jesus pela sua bondade. Quando nós lemos Mateus 27:16, olha o que está escrito, Mateus 27:16. E tinha então um preso bem, tem uma tradução que fala assim, um preso bem famoso, chamado. Agora quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 24, coloca para mim, olha o que diz, falando acerca de Jesus, coloca o 23.
Voltam isso. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria e trazendo todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Olha para você ver, a fama de Jesus correu por aqueles dias. Qual que era a fama dele? Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que dá vida, aquele que sara, aquele que levanta quem está caído, aquele que ressuscita o que está morto, é aquele que faz o cego enxergar, aquele que faz o surdo ouvir, aquele que faz o mudo falar. Essa era a fama de Jesus, aonde ele chega, milagres acontecem. Agora, qual era a fama de Barrabás? Aquele que é perverso, aquele que mata, aquele que oprime, aquele que, se precisar, ele faz sedição, ele faz rebelião, ele é traiçoeiro, a gente não pode confiar. De repente Pilatos, que sabia que o povo ia liberar ele, mas irmão, naquele dia Pilatos ficou chocado. Por quê? Quando ele vai soltar agora Barrabás, que já estava condenado, já tinha uma cruz preparada para ele, ele sabia que a última vez que ele ia ver a luz do dia, mas quando ele sai da cadeia, amarrado, algemado, alguém fala: aonde a gente vai? Você vai ver a luz do dia pela última vez. Mas naquele dia, ele teve um encontro com a luz do mundo, e aquele encontro mudou a vida dele, e aquele encontro mudou a história de Barrabás. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Hoje Jesus está dizendo para alguém: eu tenho o poder de mudar a tua vida, eu tenho o poder de mudar a tua história. Enquanto muitos estão dizendo que é o teu fim, eu estou dizendo é o início de uma nova história. Ele vai encontrar, é como se fosse o encontro do bem e do mal. E naquele momento que encontra, e Pilatos pergunta: o que vocês querem que eu faça? O povo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Nem ele acredita no que está acontecendo. Barrabás não acredita no que está ouvindo, ao ponto que as algemas são tiradas, ele vai ser liberado. A Bíblia vai dizer que ele começa a descer e ele nem olha para trás. Barrabás não volta para agradecer, Barrabás não fala com Jesus, Barrabás não muda de vida, Barrabás não muda de história, mesmo tendo a maior oportunidade da sua vida, mesmo tendo a maior oportunidade da sua história, ele não muda o seu comportamento. E ele acha que tudo o que aconteceu é porque ele deu sorte, é porque ele era bom, mas não, é porque um dia ele encontrou com Jesus. E quando a gente cruza com Jesus, a nossa realidade é alterada, a nossa realidade é mudada. Quando ele vai embora e não agradece, Jesus vai entrar no processo agora de crucificação. Agora observe, porque tudo foi preparado para crucificar Barrabás e não Jesus. Leia comigo Esdras capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Fala com o seu irmão aqui, você está numa igreja bíblica. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Quer dizer, a casa de Barrabás já estava destruída, a cruz já estava pronta. Ele agora tinha uma cruz preparada para ele no tamanho dele. Só que agora Jesus vai trocar de lugar com ele. Jesus vai pegar a cruz que era para Barrabás. Jesus vai assumir a cruz que era de Barrabás. Pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor leu? Eu chego lá daqui a pouco. Agora observe, porque a Bíblia vai dar alguns detalhes importantíssimos. Como o cordeiro só poderia morrer à tarde. Ele não poderia morrer de manhã, à noite. Leia comigo Êxodo capítulo 12, versículo 6. Olha o que está escrito na Bíblia. Êxodo 12, verso 6. Esse não estava não, né, Pedrinho? Aleluia. Diz assim, ó: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Aqui está falando de uma ordem para o sacrifício. O sacrifício não podia ser de manhã, não podia ser à noite, de madrugada, tinha que ser à tarde. Estava tudo preparado para Barrabás assumir a cruz. Só que aí vem Jesus e toma o lugar dele. Vem Jesus e entra no lugar dele. O negócio vai ficando estreito. Eu disse que o negócio vai ficando. Agora, após a morte, lembra que eu disse que o corpo não podia ficar pendurado no madeiro?
Eles tinham que ter agora uma estratégia para arrancar o corpo de Jesus. Até então, o discípulo José de Arimateia não tinha se manifestado. Ninguém sabia como ia fazer, porque quem era pregado numa cruz era a pior morte daqueles dias, era a pior morte daqueles tempos. Era só alguém que era muito perverso, muito ruim, que morria uma morte de cruz. Então, quando Jesus vai para fazer a substituição, porque ele não tinha pecado, ele não tinha erro, ele não tinha engano, mas ele toma agora o meu erro, o seu erro, o erro de Barrabás, e ele vai para a cruz. Alguém está falando assim: esse é o pior homem que já pisou na face da terra. Mas não sabiam eles que ele estava pegando tudo que era meu de ruim, tudo que era seu de ruim, estava cravando na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. A gente chega no texto que a gente leu. Quando Jesus é crucificado, o texto diz que ele é crucificado no meio, e do seu lado tem um salteador e do outro também. 2 salteadores. A palavra grega para um ladrão, um assassino, é lestes. Mas quando se fala no plural é lestai. Fala comigo, lestai. Fala mais forte, fala lestai. Quando nós lemos o que nós lemos em Lucas 23, do 39 para frente, fala assim: e um dos malfeitores. A expressão é um dos lestais. Por quê? Quando Jesus é crucificado, ele vai passar por muito escárnio, ele vai passar por muita coisa ruim, as pessoas passando e zombando dele, as pessoas passando e escarnecendo dele, as pessoas passando e zombando, fazendo zombaria dele, ao ponto que ele está em silêncio. Eu disse que ele está. E os 2 ladrões na cruz também vão começar a zombar de Jesus. É que a gente pensa que só um que zombou. Não, os 2 começaram a zombar. E aqui eu preciso que você redobre a atenção, porque aqui é o foco da mensagem hoje. Jesus na cruz, os 2 do lado, eles estavam esperando Barrabás, que era o chefe deles, que era o líder da gangue, que era aquele que encabeçava a quadrilha. Só que agora Barrabás não aparece, quem aparece é Jesus, alguém que está em silêncio até o momento. E de repente todo mundo começa a zombar de Jesus, todo mundo começa agora a tirar sarro de Jesus. Leia comigo Mateus 27, 38 ao 44, olha o que está escrito: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha isso. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Olha o 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, plural, que com ele estavam crucificados. O texto está dizendo: e os 2 ladrões começaram a zombar de Jesus, a escarnecer de Jesus. Os 2, não foi só um, os 2 começaram a zombar de Jesus, a falar de Jesus. Só que Jesus na cruz vai liberar 7 palavras. Quantas palavras? A gente chama de frase, expressão, não importa. 7 frases que ele vai liberar. E a primeira expressão que ele libera é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus está crucificado, ele não está murmurando, não está reclamando, mas ele está liberando a palavra. Eu vou de novo. Jesus está na cruz do Calvário, ele não está murmurando, ele não está reclamando, mas ele está fazendo proclamação da palavra. E é interessante porque a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Enquanto ele está liberando a palavra, um ladrão está zombando, o outro já está mudando o parecer, o outro está falando assim: peraí, tem algo diferente nele, tem algo diferente na vida dele, eu não vou zombar mais, eu não vou escarnecer mais. E é aqui que eu vim pregar para alguém, porque
enquanto Jesus está liberando a palavra, tem gente que entra por essa porta e fala: a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o dono da minha vida. Mas tem gente que vai entrar por essa porta, vai ouvir a palavra domingo, segunda volta para a mesma prática, terça volta para a mesma prática, porque não consegue deixar a palavra te mudar. Mas eu vim com a palavra do céu hoje. Qual é, pastor? A palavra que está sendo liberada é para mudar a tua história para todos sempre. Tinham 2 ladrões, 2 lestais, e eles começaram a zombar. Mas quando Jesus liberou a palavra, quando Jesus liberou, um mudou o seu parecer, um mudou a sua forma de falar. A tradição vai dizer o nome deles, não é a Bíblia, é a tradição, que um se chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. Escuta isso: Gestas é aquele que olhou, zombou, escarneceu, ouviu a palavra e não mudou o parecer. Mas Dimas é aquele que começou zombando, começou escarnecendo, mas quando ouviu a palavra mudou. E nós temos 2 tipos de pessoas dentro da igreja: aqueles que andam por essa porta, ouvem a palavra e deixam a palavra fazer uma mudança na sua vida, e aqueles que ouvem a palavra, endurecem o seu coração e continuam do jeito que está e nada muda. Nós temos os Dimas dentro da igreja, que quando a palavra é liberada, ele muda a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Mas também nós temos os Gestas dentro da igreja, e quando escuta a palavra, eles falam: a palavra é até boa, mas eu vou continuar minha vida do jeito que está. Quando a palavra foi liberada, a primeira coisa que Dimas falou gerou temor dentro dele. Eu disse que gerou o quê? Ele diz assim, ó: respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Porque a palavra, quando é liberada, a primeira coisa que acontece no nosso coração, o temor volta, o temor aparece. Sabe por que nós ficamos brincando de ser cristão? É porque estamos perdendo o temor a Deus. Viemos domingo, escutamos a palavra, mas saímos daqui e vamos pecar, saímos daqui e vamos fazer aquilo que é errado, porque não temos mais temor a Deus. Estamos vendo Cristo crucificado, Ele pagou um alto preço, e mesmo assim eu olho para tudo isso que Ele fez e falo: a minha vida vale, mas não vale, é porque você perdeu o temor. Eu sei que hoje é difícil, mas é uma palavra pastoral, é difícil dar glória nessa hora, eu sei. Só que eu preciso te entregar essa mensagem hoje. Dimas, quando ouviu a palavra, falou assim: olha, ei, precisamos temer a Deus. Cutuca seu vizinho e fala assim: você precisa temer a Deus. Segunda coisa que acontece com Dimas, o que, pastor? A Bíblia diz que ele reconheceu a sua própria culpa. Versículo 41: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Primeiro, temor a Deus. Segundo, reconhecimento dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Eu preciso reconhecer a minha limitação, eu preciso reconhecer as minhas fragilidades diante do Senhor. Eu preciso agora chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu estou reconhecendo as minhas limitações, mas eu ainda estou aqui. Terceiro ponto, ele agora reconhece a inocência de Jesus. Ele fala: eu e você, Gestas, nós estamos aqui pelos nossos atos, mas esse aí nada fez para estar aqui. Ele nada, Jesus morreu sem ter feito nenhum mal a ninguém. Ele só ajudou, ele só estendeu a mão. O terceiro ponto de alguém que está ouvindo a palavra, deixando a palavra mudar, sabe o que é? É reconhecer a inocência de Jesus. Primeiro ele teme a Deus, depois ele reconhece os seus pecados, suas limitações, e logo depois ele fala: eu preciso reconhecer que ele era inocente, ele não precisava estar ali, ali era o meu lugar, ali era a minha cruz, mas ele resolveu pegar a minha cruz, ele resolveu ir no meu lugar. Quarto ponto, ele reconhece o reino de Jesus. É interessante porque quando Pilatos coloca ele na cruz do Calvário, uma placa é colocada em cima da cruz, escuta isso. Nessa placa está escrito assim, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos... Em cima da placa ficava o crime que a pessoa cometeu.
Mas como ele não tinha crime, aí Pilatos decide colocar. Qual é a sentença dele? Ele era rei dos judeus. Esse povo tem que entender que está matando um rei. Agora é interessante porque Jesus nunca disse que ele era o rei. Porque quem é não precisa ficar dizendo. Quem é não precisa ficar se reafirmando. Quem é, uma hora Deus levanta alguém e fala: você é, pronto, acabou. Ninguém mais tira aquilo que Deus fez na tua vida e na tua história. Ele é rei dos judeus. Escuta isso. Escuta isso. Quando o povo olhava e falava assim: rei dos judeus. Aí vem Dimas na cruz do Calvário e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor voltar no teu reino, voltar para reinar, lembra-te de mim. Sabe o que é interessante? Jesus agora vai dar uma resposta para ele. E eu gosto disso porque todas as vezes que eu temo a Deus, reconheço minha limitação, reconheço que Ele é inocente e entendo sobre o reino, Ele tem uma resposta rápida para me dar. Qual é a resposta? Hoje mesmo. Não é amanhã, hoje mesmo. Porque tem gente que vem para a igreja e fala assim: amanhã ele faz, semana que vem. Não, o que ele tem para fazer, ele tem para fazer hoje. O que ele quer fazer, ele quer fazer agora na tua vida. É o nosso coração que é duro demais. É porque a gente entra para essa porta e fala: é só mais um culto de domingo, eu vou ter mais oportunidade semana que vem. Talvez você não tenha, talvez amanhã seja o seu fim, talvez amanhã seja o meu fim. Eu não sei, mas eu vim com a palavra do céu te dizer: o que ele tem para fazer não é amanhã, é hoje. O que ele tem para fazer na tua vida não é amanhã, é agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Jesus vai inaugurar o paraíso. Eu disse que Jesus vai inaugurar e ele entra primeiro. Sabe quem entra depois? Um lestai. Alguém que não merecia. Alguém que até o seu último dia de vida foi assassino, foi perverso. Mas por causa de uma palavra, ele mudou o seu parecer e teve acesso ao reino de Deus. Eu tenho dito isso. O paraíso vai ser um lugar de surpresa para muitos. Pessoas que nós pensamos que vai estar, talvez não estarão. E pessoas que a gente menos pensa que vai estar, eles já estão lá dentro. Por quê? Tem temor a Deus. Reconhecer a sua fraqueza e a sua limitação. Reconhecer a inocência de Jesus. E por fim, sabe que tem um reino vindouro por aí. Jesus trouxe alguém hoje aqui para te dizer qual vai ser o teu posicionamento diante da cruz. Vai ficar como um gestas, vai ouvir palavra e vai sair com o coração duro? Vai ouvir palavra, vai morrer na condição que você está? Ou vai sair daqui como um Dimas hoje, que decidiu ouvir a palavra e falar: eu quero uma mudança de vida, eu quero eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor não merece estar aí. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha história. Barrabás ouviu a palavra, virou as costas e foi embora. Gestas ouviu a palavra e mesmo assim continuou escarnecendo, mas teve um Dimas que ouviu a palavra e falou assim: eu quero essa palavra para mim, eu quero essa vida na minha vida, eu quero esse poder na minha história. Talvez você entrou hoje aqui dizendo assim: ó, pastor, eu vim só passear no culto. Não existe passeio. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele tem uma palavra que vai mudar toda a tua história, toda a tua família. Pastor, eu estou cansado de ouvir essas coisas. Eu sei, o problema não é o tanto que você está ouvindo, é o pouco que você está decidindo. Mas quando você decidir de verdade, a salvação vai chegar, o milagre vai acontecer, a resposta vai se manifestar. Não é amanhã, é hoje. O dia de decidir é hoje, é agora. Não vire as costas e vá embora. Não só escute a palavra e vire as costas e fala: não, eu estou aqui, eu quero receber dessa palavra, eu quero viver essa palavra. Eu termino. Jesus na cruz do Calvário, para ele chegar lá, ele passou por todo um processo. Volte comigo quinta-feira, 18 horas da noite. Ele faz a última ceia com os discípulos. Às 18 horas, ele parte o pão, ele bebe o cálice. Judas levanta, sai da mesa, vai embora, porque na mesa os traidores saem. A comunhão revela a traição. Escuta isso. Jesus parte, fala com eles: olha, está chegando a hora, o tempo está se consumando,
9 horas da noite, 21 horas, ele vai para o lugar chamado Getsemane. Quando ele chega lá, ele dobra os seus joelhos, começa a orar. Ele está debaixo de tanta pressão que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele está aflito, ao ponto que ele pede 3 discípulos para interceder com ele. Os 3 discípulos não conseguem. Quando ele levanta, é meia-noite. Meia-noite agora vem Judas, o traidor. Ele não vem sozinho, ele vem com os sacerdotes, os oficiais, os sacerdotes todos preparados para prender a Jesus. Quando eles chegam, prende Jesus meia-noite. Jesus é levado na calada da madrugada para a casa de Anás. Anás recebe Jesus e fala: precisamos reunir todo o conselho, manda para a casa de Caifás. Caifás reúne todo o sinédrio. O sinédrio agora faz algo que não poderia fazer. O que, pastor? Julgar alguém pela madrugada. Não se podia ter um julgamento pela madrugada, era contra a lei. Mas para eles cumprir o que eles queriam, eles quebraram até a lei. Então agora eles começam a julgar e condenar Jesus de meia-noite até 6 da manhã. Quando é 6 da manhã de sexta-feira, ele é levado até Pilatos. Quando ele chega em Pilatos, Pilatos olha para ele e fala assim: eu não posso resolver o teu problema, vou te mandar para Herodes. Manda ele para Herodes. Quando ele chega em Herodes, Herodes fala assim: é você que é o famoso, que cura, que liberta, que ressuscita? Não, a sua aparência é muito feia, volta para Pilatos que eu não quero resolver o teu problema. Ele volta para Pilatos. Pilatos agora prepara essa situação, coloca Barrabás. 7 da manhã o povo fala assim: crucifica Jesus e solta Barrabás. Barrabás é solto, não olha para trás, negligencia tudo aquilo que ele está vivendo. Jesus agora vai ser chicoteado, Jesus agora vai ser aprisionado, ele vai ser escarnecido, eles vão cuspir nele, vão colocar uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça. De 7 até 8 da manhã, ele agora passa pelo julgamento, por açoites, por pressões, mas ele não se entrega. Ele vai como ovelha muda ao matadouro. De 8 da manhã até 9, ele agora é chicoteado, ele passa pelo caminho, o caminho ali, meu irmão, terrível, aquele caminho doloroso, onde as pessoas estão acusando, jogando pedra, xingando, blasfemando, mas ele vai como ovelha muda ao matadouro. Quando é 9 da manhã, ele pisa no Gólgota. No Gólgota eles vão crucificar ele 9 da manhã, ele fica de 9 até as 3 crucificado. São 6 horas pendurado no madeiro. Dentre essas 6 horas, quando ele está no madeiro, ele libera 7 palavras, e na primeira palavra, um que está do lado fala: eu ouvi a tua palavra e quero uma mudança de vida. Eu ouvi a tua palavra e quero participar desse reino. Eu ouvi a tua palavra e quero estar com o Senhor por toda a eternidade. Lembra-te de mim. A Bíblia diz que quando é meio-dia, a terra começa a ficar em trevas. De meio-dia até as 15 horas, trevas absolutas. Jesus crucificado, ele dá o último grito e diz: está consumado, está pago, tetelestai, a dívida foi paga. E a Bíblia diz que ele entrega o teu espírito. Quando ele entrega o teu espírito, o tempo começa a mudar. Ele sabia que não podia ficar muito tempo ali, porque a partir das 5 da tarde os judeus já entravam no Shabá. É o guarda do sábado, não podia trabalhar, não podia pegar em peso. Então eles querem acelerar o processo. Olha para os 2 ladrões da cruz, eles ainda estão vivos. Um quebra o joelho, pum, para acelerar o processo de morte, porque ele não tem onde apoiar. Então agora o seu corpo vai pressionar o seu ambiente de respiração. Ele perde a respiração e morre sufocado. Quebra as pernas de um, quebra as pernas de outro, mas quando vai em Jesus, percebe que ele já tinha se entregado. Aí um soldado, para ter certeza, pega uma lança, fura aqui do lado, e quando fura, sai água e sangue. Ele dizendo: é uma nova aliança, através do meu Espírito Santo, da minha palavra. É uma nova aliança que eu estou liberando para esse povo nesse tempo. Oh glória, eu sinto a presença dele aqui. É sexta-feira, o corpo dele é tirado do madeiro, é levado para o sepulcro, colocado uma pedra. Soldados romanos colocam do lado de fora e dizem: ninguém vai tocar nesse corpo, ninguém
vai roubar esse corpo? A pedra era enorme, mas de repente vem o sábado de aleluia, aonde se ouve um silêncio, nem a terra fala nada, nem o céu fala nada, ninguém está falando nada. Os discípulos reunidos numa casa com medo, os discípulos paralisados sem saber o que fazer. Existe um silêncio, mas esse silêncio de sábado seria quebrado no domingo pela manhã, porque ao domingo de manhã, a minha Bíblia diz que uma mulher foi até o sepulcro, e quando chegou lá, a pedra estava removida. A pedra estava removida, e ela procurando, cadê o morto? E de repente alguém diz: não procure dentre os mortos aquele que vivo está. Eu tenho uma notícia do céu para a tua vida: o madeiro não segurou, a sepultura não segurou, nada consegue deter o nosso Jesus. Para cada silêncio tem um domingo de muito barulho. Para cada tempo de silêncio tem um domingo de ressurreição. E hoje a palavra é muito simples para alguém aqui. A palavra foi liberada. Como você vai sair daqui hoje? Disposto a mudar, ou vai continuar na força do seu braço? Disposto a viver uma nova vida, ou vai continuar entregue à própria sorte? Como você vai sair daqui hoje? A Bíblia diz que ele sai da sepultura, manda um recado para os discípulos: vá até o Pai, o seu corpo é glorificado. Ele desce ao mais profundo abismo, leva cativo o cativeiro. Todos que estavam presos começam a ser soltos agora, e cada um deles vai entrar com ele no paraíso. Quando ele vai inaugurar o paraíso, que tem que ser o primeiro, eu imagino Jesus entrando. Quando alguém vai entrar, ele fala: peraí, cadê o Dimas? Está na fila? Senhor, o Dimas, eu conheço ele, amigo de Barrabás, andava como assassino. Pois é, ele ouviu uma palavra e deixou a palavra mudar a vida dele. Cadê ele? Ele está lá atrás da fila. Então chama ele, porque ele vai ser o segundo a entrar. Ele vai ser o segundo a desfrutar. Porque quando a graça alcança, meu irmão, quando a salvação chega, não tem como explicar. Não existe método para falar: olha, para ser salvo são 10 passos. Não. Quando alguém está se afogando, você simplesmente joga o bote, joga lá a boia e fala: se salva, agarra, se salva. Não tem como esperar, porque a salvação é imediata, a salvação é de uma vez. Eu vim profetizar hoje para quem está ouvindo a palavra, e quem está deixando essa palavra mudar o teu coração: a tua salvação está garantida. Se prepare, porque se morrer antes do arrebatamento, tem paraíso te esperando. Tem paraíso te esperando. E se não, pastor, calma, você vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatado, e subiremos até o mais alto dos céus, e lá ele vai estabelecer o seu cetro de justiça. O seu reino se manifestará. Aquele que veio como cordeiro agora voltará como um leão. Quem vai reinar com ele, dá um salto dessa cadeira, glorifica o nome de Jesus. Chacoalha esse vizinho e fala: a decisão é sua hoje. Fala com ele: uma palavra é suficiente para mudar a tua vida. Você só precisa se decidir. Você está aqui comigo? Depois de tudo que aconteceu esses dias, pregando, mover, tudo, tem gente que vai sair por essa porta e vai continuar como Gestas. Mas se um hoje aqui falar: eu estou saindo daqui para ser como Dimas, já valeu o nosso tempo aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, que o temor volte, que possamos reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor, que possamos entender que só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos fazer entrar nesse reino maravilhoso. Hoje eu oro para pessoas que estão aqui e já ouviu tantas palavras, mas talvez uma palavra tão simples como essa
vai ser a palavra que vai mudar a vida dessa pessoa. Eu sei que o Senhor está esperando uma decisão da terra, porque o céu já decidiu salvar, o céu já decidiu libertar, o céu já decidiu trabalhar em nossa história. E hoje o Senhor está esperando somente uma decisão. É interessante que não é quem quer aceitar Jesus, é quem Jesus quer aceitar. Nos aceite nessa noite, Pai. Mesmo em meio a tantas falhas, tantos erros, nos aceite nessa noite. Eu peço a Tua bênção para esse lugar, para essa casa, para essa vida. Eu peço ao Senhor que toque do alto da cabeça até a planta dos pés agora. Aqui entrou 2 grupos hoje. Um grupo que está ouvindo a palavra e vai sair do jeito que entrou. Mas tem um segundo grupo, que está disposto a deixar o temor voltar. Que está disposto, meu Pai, a seguir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. Pessoas que vão lutar contra o pecado. Pessoas que vão viver uma nova vida no Senhor. O que eu te peço nessa noite, meu Deus, fortalece a esses que estão decidindo pelo Senhor. Esses que estão ouvindo a palavra e falando: eu quero essa palavra na minha vida. Eu quero viver o Teu reino a partir de hoje. Toque em cada um. Manifeste o Teu poder e a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. E você diz? Vamos dar um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia. Fala com seu vizinho: a decisão é só sua. Porque os céus já decidiu te salvar. Eu não vou chamar ninguém à frente. Não é culto para mostrar quem está perdido, quem está, não. É um culto que é só você e Deus. É quando você sai e botar o pé ali fora e falar assim: a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu era um lestai, um bandido, um assassino, não valia nada. Por onde eu passava, era só uma má fama. Mas a partir de hoje eu escolho, eu decido dar bom testemunho. Eu decido ouvir a voz do céu e seguir a Jesus. Que você saia daqui nessa noite sabendo que tem um Deus na tua vida. E se você se decidir por Ele, se prepare. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida e na tua história. Se você crê nisso, dê mais um aplauso a Jesus bem forte. Se assente aí, rapidinho.